Olá e obrigado por assistir a mais um vídeo da série de tutoriais sobre as diretrizes da OCDE desenvolvido pela Direção-Geral das Atividades Económicas, a DGAE, no seu papel de entidade co-coordenadora do Ponto de Contacto Nacional sobre Conduta Empresarial Responsável, o PCNPT. Neste vídeo, vamos explorar o capítulo 5º das diretrizes dedicado ao emprego e relações do trabalho. Este capítulo reveste-se de particular relevância, já que define expectativas em relação ao papel das empresas na promoção de condições de trabalho dignas, no respeito pelos direitos fundamentais dos trabalhadores e na prevenção de práticas laborais abusivas ou discriminatórias. Recomendamos que veja os vídeos anteriores desta série, caso ainda não o tenha feito, para um enquadramento mais completo sobre as diretrizes e a sua aplicação. Vamos então avançar para este novo capítulo. O capítulo 5º das diretrizes centra-se no respeito pelos direitos fundamentais no trabalho. Este capítulo destaca a responsabilidade das empresas evitarem práticas laborais abusivas, promoverem condições de trabalho dignas e respeitarem os direitos dos trabalhadores, incluindo o direito de associação, a negociação coletiva, a igualdade de oportunidades e a segurança e saúde no trabalho. No essencial, o objetivo deste capítulo é orientar as empresas para que alinhem a sua atuação com os princípios e direitos reconhecidos pela Organização Internacional do Trabalho, independentemente do setor, da sua dimensão ou do país onde operam. Isto inclui contribuir ativamente para a eliminação do trabalho infantil, do trabalho forçado e de todas as formas de discriminação no trabalho, assegurando ambientes de trabalho seguros, inclusivos e equitativos. Este capítulo está estruturado em 8 recomendações principais, complementadas por uma zona de comentários com 14 parágrafos explicativos, 4 parágrafos de enquadramento geral e outros 10 comentários que aprofundam conceitos específicos de cada recomendação. É pelos comentários de enquadramento que vamos começar. O primeiro comentário começa com um preâmbulo que serve de enquadramento para todas as recomendações sobre emprego e relações de trabalho. Este preâmbulo destaca que, embora as empresas multinacionais operem dentro da jurisdição de países específicos, estão frequentemente sujeitas a diferentes níveis de regulamentação, tanto a nível nacional como internacional, no que diz respeito ao emprego e às práticas laborais. Os termos usados nas diretrizes, como relações de trabalho em vigor e práticas de emprego, são propositadamente amplos. Esta escolha permite que o capítulo se aplique a uma grande variedade de sistemas jurídicos e contextos laborais, incluindo diferentes modelos de negociação coletiva e regimes legais. Esta flexibilidade é essencial para assegurar que as recomendações possam ser interpretadas e aplicadas de forma coerente em diferentes países, respeitando sempre os princípios fundamentais do trabalho. O segundo comentário destaca o papel central da Organização Internacional do Trabalho, OIT, ou ILO na sua sigla inglesa, na definição das normas internacionais do trabalho e na promoção dos direitos fundamentais reconhecidos na sua Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. As diretrizes da OCDE pretendem contribuir para promover esses mesmos princípios junto das empresas multinacionais. As suas recomendações refletem disposições tanto da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, como da Declaração Tripartida sobre Empresas Multinacionais e Política Social, ambas da OIT. Esta última é particularmente relevante, pois estabelece princípios sobre emprego, formação, condições e relações de trabalho e encontra-se alinhada com as diretrizes da OCDE. Ambos os instrumentos são complementares, ou seja, não se sobrepõem nem contradizem, e ambos oferecem orientações consistentes sobre o comportamento esperado das empresas. No entanto, é importante notar que os mecanismos de acompanhamento de cada um são distintos. Enquanto a OIT acompanha a aplicação da sua declaração por via dos seus próprios canais institucionais, as diretrizes são implementadas e promovidas pelos pontos de contacto nacionais para a conduta empresarial responsável da OCDE. O terceiro comentário reforça a coerência entre as diretrizes da OCDE e a terminologia usada pela OIT, nomeadamente na sua Declaração sobre Empresas Multinacionais e Política Social. Um aspecto essencial aqui é o reconhecimento de que, mesmo na ausência de um vínculo laboral formal, as empresas não estão isentas de responsabilidade. Nestes casos, devem aplicar as recomendações de devida diligência baseada no risco, tal como estabelecido no segundo capítulo das diretrizes da OCDE. Esta abordagem é particularmente relevante em setores marcados pela informalidade, contratos temporários ou escassez de trabalho digno, bem como em setores em transformação digital, onde as relações de trabalho podem ser mais atípicas ou fluidas. O objetivo é garantir que os riscos para os direitos laborais sejam devidamente identificados e mitigados ao longo da cadeia de fornecimento, mesmo quando não existe uma relação de emprego direta. O quarto comentário esclarece um ponto importante. As recomendações das diretrizes não pretendem interferir com relações civis ou comerciais legítimas, ou seja, as diretrizes não anulam contratos comerciais válidos nem limitam a liberdade das partes num contexto contratual legítimo. No entanto, quando existe uma relação de trabalho, o objetivo é garantir que os indivíduos nessa posição beneficiem da proteção adequada prevista nas diretrizes.
Esta distinção é fundamental para assegurar que os direitos dos trabalhadores são protegidos sem pôr em causa a autonomia das relações comerciais genuínas. Os comentários seguintes aprofundam os conceitos vertidos nas recomendações, pelo que prosseguimos para a análise de cada uma das 8 recomendações. A primeira recomendação do capítulo 5 é provavelmente a mais abrangente de todo o capítulo, já que incorpora todos os princípios e direitos fundamentais no trabalho, tal como definidos na Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho, distribuídos ao longo das suas 6 alíneas. Entre estes princípios estão a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, a eliminação do trabalho infantil e do trabalho forçado ou obrigatório, a não discriminação no emprego e na profissão, bem como a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Estes direitos, reconhecidos internacionalmente, encontram expressão em diversas convenções da OIT e são considerados fundamentais para garantir condições de trabalho dignas e conduta empresarial responsável. As empresas devem, por isso, garantir que os respeitam em todas as suas operações e relações comerciais. Nos próximos slides, vamos examinar cada uma das alíneas desta recomendação em maior detalhe. A linha A da Recomendação 1 afirma de forma clara que as empresas devem respeitar o direito dos trabalhadores de criar ou aderir a sindicatos e organizações representativas da sua escolha. Este princípio implica mais do que uma aceitação passiva, significa não interferir nem dificultar, direta ou indiretamente, a livre decisão dos trabalhadores nesse sentido. A liberdade sindical é reconhecida como um direito fundamental do trabalho e está consagrada em várias convenções da OIT. As empresas devem garantir que os seus procedimentos internos, práticas de gestão ou políticas de recursos humanos não criam obstáculos ou pressões que desencorajem a organização dos trabalhadores. Promover um ambiente onde os trabalhadores possam organizar-se livremente é um sinal de maturidade institucional e de respeito pelos direitos humanos no local de trabalho. A linha B aprofunda o princípio da liberdade sindical, ao sublinhar que as empresas não devem apenas respeitar a criação ou adesão a sindicatos, mas também reconhecê-los como representantes legítimos para fins de negociação coletiva. Isto significa que as empresas devem aceitar sentar-se à mesa com os representantes escolhidos pelos trabalhadores, seja diretamente ou por via de associações de empregadores, e participar ativamente em negociações construtivas sobre os termos e condições de trabalho. A negociação coletiva é um pilar das relações laborais justas e estáveis. Negociar com representantes legítimos não é apenas um dever ético, mas uma prática essencial para construir confiança e prevenir conflitos no local de trabalho. A linha C recomenda que as empresas multinacionais contribuam ativamente para a abolição efetiva do trabalho infantil, com especial atenção à eliminação urgente das piores formas desta prática. Esta orientação está alinhada com a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho e baseia-se em convenções fundamentais como a Convenção 138, que define a idade mínima para o emprego, e a Convenção 182, que trata das piores formas de trabalho infantil. As empresas têm a responsabilidade de adotar medidas eficazes que vão para além do cumprimento legal, promovendo trabalho digno, apoiando o desenvolvimento económico local e contribuindo para combater as causas estruturais do trabalho infantil, como a pobreza persistente e o fraco acesso à educação. O envolvimento ativo das empresas é essencial para alcançar soluções duradouras e garantir que todas as crianças possam crescer com dignidade, segurança e oportunidades. A linha D apela à eliminação urgente de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, um direito reconhecido tanto pela Declaração da OIT como pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Este princípio está consagrado em 2 instrumentos centrais da OIT, a Convenção 29, que exige a eliminação do trabalho forçado o mais rapidamente possível, e a Convenção 105, que proíbe o uso deste tipo de trabalho para fins como coerção política ou repressão disciplinar. O comentário a esta linha reconhece ainda a complexidade de algumas situações, como o trabalho prisional, cuja regulação cabe à própria OIT. No entanto, as empresas têm o dever de evitar envolver-se direta ou indiretamente em práticas que configurem exploração laboral coerciva. Isto inclui medidas para prevenir o tráfico humano, a escravatura por dívida e outras formas de trabalho forçado encoberto. As empresas devem também responder aos indicadores da OIT sobre o trabalho forçado e reforçar a transparência sobre as ações adotadas, garantindo que os riscos associados às suas operações e cadeias de valor são efetivamente geridos. A linha E estabelece que as empresas devem orientar todas as suas operações pelo princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho. Isto significa garantir que nenhum trabalhador é discriminado com base na raça, cor, sexo, idade, religião, opinião política, origem social ou nacional, deficiência ou qualquer outra característica. O princípio da não discriminação é essencial para promover ambientes de trabalho inclusivos, justos e sustentáveis. A única exceção admissível é quando uma diferenciação tem como objetivo
corrigir desigualdades históricas, como acontece com políticas públicas de promoção de igualdade, ou quando as características exigidas são estritamente inerentes ao exercício de determinada função. Cabe às empresas assegurar que todos os processos de recrutamento, progressão e avaliação respeitam estes princípios, contribuindo para a construção de uma cultura organizacional baseada no mérito e na diversidade. A linha F encerra a primeira recomendação, reforçando a obrigação de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, tal como previsto na Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. A segurança e saúde no trabalho são condições essenciais para a dignidade do trabalho humano e incluem tanto a prevenção de acidentes físicos como a proteção da saúde mental e bem-estar dos trabalhadores. As empresas devem implementar políticas e práticas eficazes para avaliar e mitigar riscos, promovendo uma cultura de prevenção, formação e melhoria contínuas. Garantir ambientes laborais seguros não é apenas uma obrigação legal, é um fator decisivo para a produtividade, a confiança e a retenção dos trabalhadores. A recomendação 2 centra-se na importância do acesso à informação e na criação de condições adequadas para o exercício da representação coletiva. Esta recomendação está dividida em 3 alíneas. Em conjunto, elas reforçam que as empresas devem proporcionar meios, condições e informação aos representantes dos trabalhadores de modo a permitir uma negociação coletiva informada e eficaz. Por um lado, isso implica disponibilizar informação atempada e relevante sobre condições de trabalho e mudanças significativas na empresa. Por outro, significa garantir que os representantes têm as condições necessárias para atuar em nome dos trabalhadores e contribuir para a construção de acordos justos e sustentáveis. Este princípio é também essencial para reforçar a confiança, o diálogo social e a corresponsabilidade nas relações laborais. Nos próximos slides, vamos examinar cada uma das 3 alíneas desta recomendação com maior detalhe. A linha A sublinha que os representantes dos trabalhadores só podem desempenhar eficazmente o seu papel nas negociações coletivas se tiverem acesso às condições adequadas para o fazer. Isto pode significar tempo, espaço, acesso à documentação relevante ou mesmo apoio técnico-logístico. O objetivo é permitir que os representantes possam participar de forma informada, construtiva e autónoma na construção de acordos coletivos. Criar estas condições não é apenas uma boa prática, é um requisito para que a negociação coletiva tenha impacto real e resulte em soluções equilibradas para ambas as partes. A linha B reforça um princípio essencial da negociação coletiva: o acesso à informação relevante em tempo útil. As empresas devem fornecer aos representantes dos trabalhadores toda a informação necessária para que estes possam participar de forma informada nas negociações sobre condições de trabalho, como horários, remunerações, alterações organizacionais, entre outros. A partilha desta informação atempada é o que permite que as negociações sejam substanciais, construtivas e equilibradas. Sem ela, o diálogo social fica comprometido e os representantes dos trabalhadores perdem a capacidade de atuação efetiva. A linha C estabelece que as empresas devem fornecer aos trabalhadores e aos seus representantes informações que permitam uma visão verdadeira e justa do desempenho da organização. Esta visão inclui aspectos como a estrutura da empresa, a sua situação económica e financeira, as perspectivas futuras, os impactos ambientais com relevância para a saúde e segurança, tendências laborais e alterações substanciais nas operações. O objetivo é claro: permitir que os trabalhadores e os seus representantes compreendam o contexto em que se inserem, participando com conhecimento de causa nas decisões que os afetam. As empresas devem garantir este acesso à informação de forma responsável e equilibrada, respeitando sempre as exigências legítimas de confidencialidade comercial, quando aplicável. A recomendação 3 sublinha a importância de promover consultas e formas de cooperação entre empregadores e trabalhadores e os seus representantes em questões de interesse mútuo. Esta orientação baseia-se na recomendação 94 da OIT, que encoraja a consulta e colaboração no seio das empresas e está igualmente refletida na Declaração da OIT sobre empresas multinacionais e política social. As formas consultivas de participação, como comissões mistas ou fóruns de diálogo, são importantes para reforçar a comunicação, prevenir conflitos e promover soluções partilhadas. No entanto, o comentário é claro ao sublinhar que estes mecanismos não substituem o direito dos trabalhadores à negociação coletiva sobre os seus termos e condições de trabalho. Assim, esta recomendação promove uma cultura de diálogo permanente e construtivo, assente na legitimidade das estruturas de representação dos trabalhadores. A recomendação 4 reúne 3 aspectos centrais para assegurar condições de trabalho dignas: o cumprimento das normas laborais e contratuais, a equidade nas condições oferecidas aos trabalhadores em países anfitriões e a manutenção de elevados padrões de saúde e segurança no trabalho. Esta orientação reforça que as empresas multinacionais devem respeitar em todas as suas operações os acordos laborais vigentes e os direitos contratuais dos trabalhadores.
Quando operam fora do país de origem, devem garantir que os salários, benefícios e condições de trabalho não são inferiores aos oferecidos por empregadores comparáveis no país anfitrião e, na ausência de referências locais, devem procurar oferecer o melhor possível dentro do quadro legal e económico aplicável. Por fim, são incentivadas a ir além dos requisitos mínimos legais em matéria de segurança e saúde no trabalho, promovendo ambientes laborais seguros e saudáveis. Este compromisso é fundamental para proteger a vida e o bem-estar dos trabalhadores e deve ser aplicado de forma transversal, independentemente da localização da operação. Nos próximos slides, vamos examinar cada uma das 3 alíneas desta recomendação com maior detalhe. A linha A afirma um princípio básico mas essencial. As empresas devem cumprir as normas laborais, os acordos contratuais e as regras de relações de trabalho em todas as suas operações, independentemente do país em que se encontrem. Este cumprimento deve abranger tanto as leis nacionais aplicáveis como os acordos celebrados com os trabalhadores, garantindo o respeito pelos direitos fundamentais no trabalho. Esta linha estabelece um ponto de partida para qualquer conduta empresarial responsável. Sem o cumprimento das normas laborais básicas, não é possível construir relações de trabalho justas nem garantir a proteção efetiva dos trabalhadores. Assim, as empresas são chamadas a atuar com coerência e rigor, aplicando o mesmo respeito pelos direitos laborais em todas as jurisdições onde operam. A linha B estabelece que, quando operam fora do seu país de origem, as empresas multinacionais devem garantir condições de trabalho justas e não discriminatórias, assegurando que os salários, benefícios e condições oferecidos aos trabalhadores não sejam menos favoráveis do que aqueles praticados por empregadores comparáveis no país anfitrião. Caso não existam referências locais equivalentes, as empresas devem procurar oferecer os melhores padrões possíveis, respeitando sempre as políticas públicas e normas internacionais relevantes. Esta abordagem deve ter em conta a capacidade económica da empresa, mas nunca deixar de garantir que os rendimentos e condições proporcionados são suficientes para satisfazer as necessidades básicas dos trabalhadores e das suas famílias. Esta recomendação reforça a importância da equidade e da justiça social nas operações internacionais, evitando práticas de desvalorização salarial ou exploração em contexto de menor proteção legal. A linha C apela a que as empresas mantenham os mais elevados padrões de segurança e saúde no trabalho em todas as suas operações. Este compromisso vai além do cumprimento das exigências legais locais, significa aplicar boas práticas internacionais mesmo quando estas não sejam formalmente exigidas nos países em que operam. Isso inclui a prevenção de acidentes e doenças profissionais, o envolvimento dos trabalhadores na gestão de segurança e a promoção de uma cultura de prevenção e bem-estar. A proteção da saúde e da vida dos trabalhadores é um valor essencial da conduta empresarial responsável e, tal como referido no comentário a esta recomendação, a própria OIT disponibiliza orientações técnicas, como a Convenção 155 da OIT sobre Segurança e Saúde Ocupacional e nas diretrizes sobre sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional, que podem servir de referência para alcançar esse nível de exigência. A recomendação 5 encoraja as empresas multinacionais a dar prioridade ao emprego de mão de obra local e a investir na sua formação e qualificação contínua. Esta abordagem não só promove o desenvolvimento das comunidades locais, como também permite às empresas antecipar as necessidades futuras das suas operações, sejam elas associadas a mudanças tecnológicas, ambientais ou sociais, como a digitalização, a automação ou a transição justa. O comentário liga esta recomendação a 2 princípios-chave do capítulo de Políticas Gerais, o incentivo à capacitação local e à valorização do capital humano. Em conformidade com a recomendação 195 da OIT, sublinha-se ainda a importância de garantir igualdade de oportunidades de formação, nomeadamente para mulheres e grupos vulneráveis, como jovens, pessoas com deficiência, migrantes, trabalhadores mais velhos ou com baixas qualificações e povos indígenas. Em suma, ao investir no talento local e na aprendizagem ao longo da vida, as empresas contribuem de forma ativa para um crescimento mais inclusivo e sustentável. A recomendação 6 apela a que as empresas atuem com antecedência e responsabilidade sempre que prevejam alterações operacionais com um impacto significativo nas condições de trabalho. Isto aplica-se especialmente em situações como o encerramento de uma entidade, a automação de processos ou despedimentos coletivos. Nestes casos, as empresas devem notificar em tempo útil os representantes dos trabalhadores e, sempre que necessário, as autoridades governamentais competentes. O objetivo desta recomendação é criar uma oportunidade efetiva de cooperação para que se possam encontrar formas de mitigar os impactos negativos das decisões empresariais, nomeadamente através de reconversão profissional, reafetação de funções ou negociação de condições mais favoráveis. O comentário a esta orientação sublinha que, idealmente, a notificação deve ocorrer antes da decisão final, prática comum em muitos países signatários das diretrizes. No entanto, reconhece também que podem ser aplicados outros mecanismos eficazes, como o estabelecimento de períodos obrigatórios de consulta antes da implementação de decisões.
Em qualquer caso, o princípio orientador é claro. Alterações significativas exigem diálogo estruturado e cooperação com os trabalhadores e as autoridades como parte de conduta empresarial responsável. A recomendação 7 afirma um princípio fundamental da conduta empresarial responsável. As negociações com os representantes dos trabalhadores devem decorrer num ambiente de boa-fé, livre de pressões indevidas ou intimidação. Em particular, as empresas não devem ameaçar transferir operações ou unidades de produção para fora do país, nem recorrer a transferências de trabalhadores de outras entidades do grupo como forma de influenciar ou enfraquecer as negociações coletivas ou o exercício do direito de organização sindical. Este tipo de práticas mina a confiança, fragiliza o diálogo social e pode configurar uma violação dos direitos laborais fundamentais. O respeito pela liberdade sindical e pela negociação coletiva exige, acima de tudo, uma postura de equilíbrio, transparência e compromisso com soluções justas. Por fim, a recomendação 8 estabelece que as empresas devem permitir que os representantes autorizados dos trabalhadores conduzam negociações e consultas com representantes igualmente mandatados pela administração. Isto aplica-se tanto a acordos coletivos como a outras questões resultantes das relações laborais ou de interesse comum. O princípio aqui é simples, mas crucial. O diálogo social só é eficaz quando ambas as partes envolvidas têm legitimidade e poder de decisão. Negociar com representantes sem mandato efetivo é um obstáculo à confiança e à obtenção de resultados concretos. Esta recomendação reforça a importância de uma estrutura negocial funcional e equilibrada, onde o compromisso e a boa-fé conduzam a soluções mutuamente benéficas. E assim está concluído o 5º capítulo das diretrizes. O Ponto de Contacto Nacional Português vai continuar a lançar estes tutoriais de vídeo para facilitar a promoção e interpretação das diretrizes. Sabemos que no que diz respeito à conduta empresarial responsável, o caminho ainda é longo, mas não tem que ser difícil. Juntos, conseguimos. Este vídeo foi feito pela equipa da DGAI do Ponto de Contacto Nacional Português. Até breve.